Bom, continuando a nossa aula, nós temos também a classificação de acordo com a solubilidade, que também é uma classificação para soluções. De acordo com a solubilidade, nós vamos ter que nos atentar ao importantíssimo fator, que é o coeficiente de solubilidade. O que o coeficiente de solubilidade mede? Na verdade, o coeficiente de solubilidade ele é definido como sendo a massa máxima, isso aqui tem que ficar bem claro, ó, a massa máxima de soluto, que pode ser dissolvida em uma quantidade fixa de solvente a uma dada temperatura. Então, toda vez que nós falamos do coeficiente de solubilidade, o coeficiente de solubilidade é definido como sendo a quantidade de soluto que é possível se dissolver em uma dada temperatura para uma massa fixa de solvente. Aí nós podemos fazer regras de 3, proporção, com a massa do soluto, com a massa do solvente e com a massa da solução, ok? Mas não podemos fazer regra de 3 de maneira alguma com temperatura, porque a temperatura vai ser fornecida para nós, é um dado experimental, beleza? Então, não posso fazer proporção com esse dado experimental, tem que medir isso aí de maneira empírica no laboratório, tranquilo? Então, aqui nós temos uma medida, ó. Aqui, ó, estou colocando como exemplo para vocês, a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 37,5 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, em 100 gramas de água, beleza? Se eu dobrar a quantidade de água, eu posso dissolver o dobro de NaCl, mas se eu dobrar a temperatura, eu não vou necessariamente dissolver o dobro de NaCl. Então, observe essa relação que ela é importante. Dobrando a massa dissolvente, eu consigo dobrar a massa dissolvida do soluto, mas dobrando a temperatura, eu não posso dobrar a massa do soluto, porque eu dependo do parâmetro gráfico, dependo do que vai acontecer no experimento, né? Que a química é uma ciência experimental e por isso a gente tem que observar isso com carinho. Bom, o que seriam as curvas de solubilidade? Se eu tenho que o coeficiente de solubilidade ele é calculado, ele é observado experimentalmente, observado experimentalmente, medido no laboratório, eu posso medir em várias temperaturas e plotar isso daqui no plano cartesiano, num gráfico, onde eu tenho o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. O que seria o meu eixo das ordenadas aqui? A massa do soluto. Então, isso aqui que eu coloquei como grama, ó, seria a quantidade de soluto, beleza? E aqui a massa da água. Então, no eixo das ordenadas, a massa que eu tenho de soluto numa massa fixa de água, tranquilo? E aqui, no eixo das abscissas, eu tenho a temperatura em graus Celsius. Aí o perfil da curva me indica muita coisa. Como assim o perfil da curva me indica muita coisa? É o seguinte, se eu tiver uma curva crescente, como eu tenho a do KNO3, eu posso afirmar que a dissolução será endotérmica. Então, ó, eu posso falar que o KNO3 absorve calor na dissolução. Ou seja, para dissolver, o KNO3 absorve calor. Então, se eu pegar um frasco com água e jogar KNO3 lá e agitar, quando eu encostar por fora do frasco, esse frasco vai estar frio, porque ele vai absorver calor da água para dissolver. Aí, se eu aquecer o frasco, eu forneço calor e favoreço a dissolução do sal. Por isso que a curva dele aumenta a solubilidade com o aumento da temperatura. Beleza? Muito importante isso. E o outro sal, que é o sulfato de cério, o cério é o Ce, então é Ce2SO4,3, ele tem um perfil diferente. A curva vai
decrescendo. Todas as vezes que a curva decresce, nós temos uma dissolução chamada de dissolução exotérmica. Então aqui, ó, o sal libera calor na dissolução. Aí é o seguinte, aí é o contrário. Se ele libera calor na dissolução, para que eu consiga dissolver mais dele, eu tenho que diminuir a temperatura. Beleza? Tranquilo? Jóia? Belezinha? Ótimo. Bom, o que a gente vai ver aqui no cantinho? Aqui eu coloquei um gráfico de um sal A, certo? Esse sal A, ele na verdade é um sal hipotético, e ali eu tenho 3 pontos muito bem definidos. Olha só, eu tenho o ponto X, que está abaixo da curva, eu tenho o ponto Y, que está em cima da curva, e eu tenho o ponto Z, que está acima da curva. Beleza? Então, como é que nós podemos classificar essas soluções dessa maneira? Aqui, ó, no ponto X, eu tenho aqui a temperatura de 40 graus e a 40 graus eu consigo, olha só, a 40 graus eu consigo dissolver 50 gramas do sal em 100 gramas de água, certo? Então, como eu tenho aqui, ó, uma massa de 10 gramas, ó, que é o ponto X aqui, ó, a 40 graus eu tenho 10 gramas, eu tenho uma massa inferior àquela que eu consigo dissolver naquela temperatura. Então, o ponto X representa para mim uma solução insaturada. O que significa? Que eu ainda poderia dissolver mais 40 gramas do soluto aqui, ó, para chegar no ponto de saturação. Aí, o ponto Y vai significar para mim, no gráfico, ó, o ponto que representa uma solução saturada. O que é uma solução saturada? Uma solução saturada é uma solução que atingiu o limite estabelecido pelo coeficiente de solubilidade na dissolução, né? Então tem um limite máximo de solubilidade. E tem o ponto Z. O ponto Z a gente percebe que ele ultrapassa o limite. Então, o ponto Z seria o ponto da solução supersaturada, que é uma solução que se encontra, na verdade, acima do limite. Então, o limite é 1, ela está acima do limite de solubilidade.